Estamos de volta com Conexões, que hoje debate um tema bem polêmico, a redução da maioridade penal. Para falar sobre esse assunto estão aqui no estúdio o deputado federal João Campos e também o presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Hamilton Amorim. A gente continua então esse debate que contou com a participação de vários telespectadores que mandaram contribuições pelo Twitter, pelo Facebook. Esse foi o tema que mais contou com participação dos nossos telespectadores. Muita gente contra, muita gente a favor, várias pessoas criticando o sistema prisional brasileiro e também a educação, como o Hamilton colocou, muitas opiniões, então, nesse tema tão polêmico. Hamilton, você disse que educação é importante, falou um pouco também a respeito da questão da penalidade para o adolescente, da pena que o adolescente comete. Hoje em dia, o adolescente que comete um crime, ele vai sim para um local específico, ele cumpre uma pena determinada, ele não fica impune, diríamos assim. Mas com o caso da mudança da redução da maioridade penal, ele iria para os presídios. Isso poderia piorar ainda mais a situação? É uma coisa que a gente escutou algumas pessoas falando, colocar o adolescente junto com outras pessoas nesse sistema prisional que às vezes não funciona a contento? Isso é importante a gente deixar bem claro, né, que no Brasil existe no imaginário da sociedade que o adolescente ele não é punido, né? E no Brasil a gente diz que essa punição ela existe e ela é rigorosa, porque no Brasil, a partir dos 12 anos de idade, né, o pré-adolescente, que ele está na pré-adolescência, ele começa a ser punido sim, né? Dos 12 anos em diante ele é punido, dentro do sistema socioeducativo. É a prisão do adolescente. Então ele vai para lá e cumpre as medidas de pena. Agora, nós não podemos enxergar também o sistema socioeducativo só para o adolescente que cumpre, que comete um ato infracional grave ou gravíssimo, no caso, por exemplo, de um homicídio. A ministra Maria do Rosário, ela traz dados importantes, que hoje nós temos cerca de 80 mil adolescentes, estou até lendo aqui, cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, o que significa que eles não cometeram crimes graves. Veja bem, 80 mil adolescentes. Né? Então, eles cumprem medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Outros 20 mil cumprem penas em meio fechado, sendo que apenas 13% cometeram crimes de maior gravidade ou contra a vida. Né? Então, é muito pouco esses que cometeram crimes contra a vida. Ou seja, então nós não podemos penalizar, né, essa que é uma minoria com a redução da maioridade penal. Caso seja aprovado uma redução e esses de 16 anos vão para o presídio, essa ideia de que vai para o presídio, sim, com certeza, conviver no sistema prisional, que hoje a gente tem uma deficiência, sim, do sistema prisional, que também a gente sabe, vamos dizer, é mais falido ou é mais difícil de se recuperar, ter um sistema prisional de adulto eficiente, mas entre fazer o SINASE, o sistema do adolescente, ser eficiente e fazer ele funcionar para a idade do adolescente, nós temos condição de fazer com que isso aconteça e com menos investimento do que fazer o sistema prisional de adulto funcionar melhor. E aí entra o que o próprio deputado estava dizendo, para o que é o que nós defendemos, e por isso que nós não somos favoráveis à redução, não somos favoráveis à redução, que leva em consideração o desenvolvimento, né, neurológico, psicológico, o adolescente que está numa fase de desenvolvimento. Isso a ciência está aí para provar. Por isso que ele precisa e deve ter um sistema socioeducativo, de socioeducação e ser recuperado com bons profissionais, com excelente investimento por parte do governo, por parte do Estado, com acompanhamento da família, com acompanhamento da sociedade, para que ele tenha uma reeducação, uma ressocialização. Bom, deputado, o que o senhor acha disso? Seria a saída levar esse adolescente, principalmente aquele que comete um crime mais grave, que é o que choca mais a sociedade, para dentro das prisões? Não, claro que não. Mas é bom que eu esclareça algumas coisas. Primeiro é o seguinte, é que a gente estabelece a responsabilidade da pessoa do ponto de vista criminal de fato pelo discernimento que ela tem acerca da conduta. Né? Independentemente das condições das polícias, dos presídios, do centro de internações, daí por diante.
O elemento que nós temos para definir a responsabilidade é o discernimento, é a compreensão da ilicitude da conduta. Não é? Se as penitenciárias não estão adequadas, e não estão, é uma vergonha, e isso não exclui, não ilide a responsabilidade do bandido que cometeu o crime. Se o centro de internação e toda a política socioeducativa direcionada para criança e adolescente não são adequadas, isso não exclui a responsabilidade de adolescentes e alguns deles que hoje não são usados pelo crime organizado. Hoje nós temos adolescentes que comandam facções organizadas, facções criminosas. O moleque é bandido, ele tem absoluta consciência de que ele comanda uma facção criminosa e ele tem consciência da impunidade. E se ele for alcançado pela polícia e pela justiça, o máximo que o juiz vai poder impor a ele é uma internação de 3 anos, o máximo, 3 anos. Dentro de uma lógica do nosso sistema de que esses 3 anos será para principalmente o poder público, evidentemente que com o auxílio da sociedade e da família, mas especialmente da família, mas com a obrigação do poder público de prepará-lo para retornar ao seio da sociedade sem voltar a delinquir, não é? Ora, por que que o camarada de 16 anos que é bandido, que comete crime, o Estado vai ter a capacidade de recuperá-lo, preparado para voltar ao seio da sociedade com 3 anos apenas, e o de 18 anos que cometeu o mesmo crime é 30 anos? Ora, não está certo. Do meu ponto de vista, isso não é adequado. Sabe? Por isso que e até aproveitando os dados da ministra Maria do Rosário, ora, não se deseja impor a todos aqueles, imaginamos a minha proposta de 16 anos, a todos os adolescentes de 16 a 18 anos, que vá para o sistema penitenciário. Não, porque a o Código Penal e a Lei de Execução Penal, ela também individualiza a pessoa e as condutas. Hoje não é todo mundo acima de 18 anos que vai para o sistema penitenciário. Se o crime é de menor potencial ofensivo, é prestação de serviço à comunidade. E você tem um conjunto de outras regras para esse que foi apenado e é maior de 18 anos. Hoje, quem vai, de fato, para o sistema penitenciário é quem cometeu crimes graves, está envolvido no tráfico de drogas e por diante. O restante é uma política hoje de desencarceramento do país. Não é? Bom, desse ponto de vista, aproveitando os dados da ministra, eu acho que a minha proposta pode ser aperfeiçoada. Nós podíamos reduzir a idade penal para 16 anos, mas em relação apenas àqueles que cometerem ato infracional que equivalessem a crimes hediondos, por exemplo. Seria uma hipótese. Que é uma das propostas que também já está sendo estudada. Sim. E nesse sentido, eu defendo, professor Hamilton, que a gente aproveitasse o mesmo critério para alterar o ECA em relação àqueles que ficarem no âmbito da política socioeducativa, que nós ampliássemos o tempo de internação desde que o ato infracional correspondesse a um crime hediondo. Agora, nós precisamos melhorar o sistema? Precisamos. Quer seja o socioeducativo, e do ponto de vista da legislação, eu participei, foi pilotado pela então deputada Rita Camata, e nós participamos disso diretamente. A legislação avançou, e aí o executivo não implementou os meios adequados para o nosso sistema. Mas isso equivale também ao sistema penitenciário. A lei de execução penal é boa. E ela não é de ontem. E o Brasil está devendo a implementação da lei de execução penal adequada. Não é? Agora, nós temos no mundo todo inúmeros países, nos diversos continentes, nas diversas Américas, que independentemente, e aqui eu não quero justificar, senão pode ter um entendimento diverso, não. O João não quer nem saber se tem condição ou não, ele quer que puna, negativo, não é? Eu defendo que a gente estabeleça a responsabilidade, a punição, mas que ao mesmo tempo, concomitantemente, a gente cobre do Poder Executivo, nas suas mais diversas esferas, municipal, estadual e federal, os investimentos para quer seja o sistema penitenciário, quer seja o sistema socioeducativo, tenha condições adequadas, não é? Porque quer num, quer no outro, hoje, ele não responde adequadamente. Esse garoto que praticou crime, que a gente chama de ato infracional, depois de ele vai lá, sai pior também do sistema que nós temos aí hoje. E o maior vai para o sistema penitenciário, sai pior também. Até porque, em relação ao maior, nós não temos nas penitenciárias como colocar o sequestrador separado do que comete apenas o furto simples ou coisa que o valha, o reincidente do primário. Tem todo esse conjunto de dificuldades que inviabilizam o nosso sistema.
Uma outra questão interessante de toda essa temática é que mais de 90% da população brasileira, segundo uma pesquisa feita recentemente, é a favor da redução da maioridade penal. Por que a sociedade está clamando tanto por essa redução? São os efeitos da criminalidade cada vez mais associada ao adolescente? Isso é o que eu estava comentando no começo, né? A sociedade, devido à violência que não é só cometida pelo adolescente, mas é a violência em geral, a violência que é cometida pelo adulto, a violência ampla, todo tipo de violência. A sociedade, ela vive apavorada, a sociedade não fica com medo de sair na porta da sua casa. Então, qualquer notícia que tem nos meios de comunicação, a sociedade vai na onda. Então, se você vê na televisão um adolescente que comete um ato infracional, que comete um homicídio, e aí culpabiliza esse adolescente por todo tipo de violência, então a sociedade, obviamente, pensa que o adolescente é responsável por todo tipo de violência no país. Então, por que hoje nós não queremos que amplie o tempo de internação? Porque ampliar o tempo de internação de uma certa maneira, no nosso modo de pensar, primeiro, que acaba com o tempo mais criativo e de produção desse jovem. O que nós queremos é que mesmo esse adolescente com 17 anos, que está nesse mundo mais criminoso que tem, né? Mais criminoso que tem, ele tem sim, se nós tivermos os nossos profissionais no sistema socioeducativo, e nós temos que ser compromissados, e nós somos, que nós temos condição de recuperar e ressocializar, porque ele está nesse mundo criminoso, entendeu? Nessas facções criminosas, não somente porque ele quer. E aí nós não olhamos, não é só o ato infracional em si, nós olhamos tudo que está em volta, desde a sua história, desde o seu nascimento até onde ele chegou nesse crime organizado. Né? Então nós olhamos o adolescente como ser humano, não o ato infracional em si. Ou seja, nós não olhamos não só o efeito que ele se encontra hoje, mas as causas. E nós temos que ser competentes, todo o governo, sociedade, família, competentes e mostrar os resultados que nós somos capazes de ressocializá-los de verdade. Esse é o nosso desafio. Para finalizar, deputado, o que o senhor acha a respeito disso? Esse clamor da sociedade, essa vontade da sociedade que haja essa diminuição da maioridade? Por mais que a incidência ou a ocorrência de crimes graves praticados por garotos de 16, 17 anos não seja tão intenso, mas aqueles que a imprensa evidencia terminam contribuindo para essa comoção, não é? E a sociedade já está medrosa, né, em função da criminalidade de forma geral, a macrocriminalidade. Aí isso potencializa esse sentimento da sociedade. Agora eu queria aproveitar aquele diálogo inicial do professor Hamilton com os adolescentes. Olha, a redução da maioridade penal não é a solução. Aí ele foi feliz, ele disse, olha, o que é a solução? Não é? Eles disseram, olha, educação, moradia, investir na pessoa humana, na família, etc. Com o que nós concordamos, não é? Mas isso não pode ser uma coisa genérica, porque nos últimos 20 anos, 16 anos, todos os indicadores sociais do Brasil melhoraram substancialmente, nesses setores inclusive. Temos que melhorar mais? Temos muito a melhorar. Mas esses indicadores melhoraram e a criminalidade aumentou. Então, aquela tese, que era uma tese da esquerda, até parece que para um pouco de preconceito, né? Quem comete crime em potencial é o pobre, que não teve acesso ao emprego, não teve acesso à escola, daí por diante, está sendo descaracterizada, não é? O poder público precisa investir nisso, mas de uma forma sistemática, e sabendo que isso por si só não resolve o problema da criminalidade. Isso não tinha diminuído as taxas do Brasil. De outro lado, nós temos países desenvolvidos, onde a questão do desemprego, da educação, da saúde, enfim, tem índices maravilhosos. E a criminalidade é uma preocupação daqueles governos, não é? Outra coisa que eu queria deixar evidenciado aqui, para enriquecer esse diálogo, é que se nós reduzirmos a idade para fim de responsabilidade penal, o Brasil não vai ser uma exceção no mundo, não é? Nós temos, na Europa, muitos países com a idade em que a idade para fim de responsabilidade penal é aquém dos 18 anos.
e as mais variadas idades. Nos Estados Unidos, isso tem uma variação de estado para estado, inclusive, sempre aquém dos 18 anos. Aqui na América do Sul, o Brasil está entre os poucos que é 18 anos. Né? Se você pegar na Ásia, não é diferente. Então, nós não estamos tratando de algo assim que seja absurdo, que o Brasil, se fizer isso, vai ser uma exceção no mundo ou no continente. Não. Agora, repito, não é por isso que a gente tem que tratar de forma simplista. Eu acho que a gente tem que fazer o diálogo, o debate da forma séria, como estamos fazendo aqui, com pessoas que têm experiência na área, que atuam nessa área, ouvindo famílias, ouvindo a sociedade, ouvindo o próprio adolescente, quer o adolescente infrator, quer o adolescente que não é infrator, não é? Para que a gente possa chegar a bom termo. Obrigada novamente, Hamilton, por estar aqui também para discutir mais esse tema com a gente. Tá, mais uma vez agradecemos à TV UFG, Camilo, deputado João Campos. Mais uma vez, deputado, é um prazer estar debatendo com o senhor. O senhor é uma voz nossa ativa no Congresso e esperamos contar com o senhor no gabinete para que a gente faça esse diálogo com os conselheiros tutelares, essa classe importante, o senhor que sempre esteve conosco, para que a gente possa ampliar esse debate. Muito obrigado. Agradeço muito a presença do senhor para esse debate, deputado. Com certeza a gente vai continuar falando sobre esse tema em outros momentos. Muito obrigado, vou estar sempre à disposição. Foi um prazer. E você também pode fazer parte dos debates do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então enviando um e-mail para o programa. O Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás e também com a Assessoria de Comunicação da UFG. Você pode assistir a todos os Conexões que já foram produzidos no blog do programa. E eu te espero no sábado às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo às 9 horas da noite e na segunda-feira às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!